Estados Unidos atacam a Venezuela, capturam Maduro e hoje a gente vai entender quais são os impactos disso nos seus investimentos. Fala pessoal, eu sou Antônio Fonseca. Sou Gabriel Leone. Nós somos aqui da LFX Capital e hoje a gente vai conversar ali de algumas notícias ali também que saíram junto com esse ataque à Venezuela. Vamos entender quais são os reais impactos dos investimentos. Se a gente tem que ficar preocupado ou não, vamos discutir um pouco, né, Gabriel? Exatamente, pessoal. Vamos conversar ali. Tem bons argumentos, tá, pessoal? Para o petróleo subir ali no próximo pregão, ou o petróleo cair. Então vamos conversar um pouco disso. Quem falar que sabe para onde vai o preço do petróleo tá mentindo, tá? Tem muita incerteza ali global acerca de petróleo. Já tinha, né? Agora veio mais esse fator que piorou um pouco. Mas antes, pessoal, deixa o like, se inscreve aqui no nosso canal, que isso daí ajuda bastante a gente. Ó, a gente vai ter pregão ali antibesta amanhã, domingão, às 19 horas, tá? Acompanhem lá a gente por aqui. Mas vamos primeiro comentar, Antônio. Eu vou comentar Deixa eu aqui. só dar uma contextualização, Gabriel. Tá, vai lá. Contextualizar o pessoal, que é o seguinte: para quem não viu ainda, ou tá caindo de paraquedas, hoje é dia 3 de janeiro, né? Então, hoje cedo saiu essa notícia ali. O Trump colocou naquela rede social Truth Social que eles tinham invadido a Venezuela, capturado Maduro, que tinha sido um sucesso, tudo mais, puxando a sardinha para ele. Mas vamos conversar um pouco aqui do que aconteceu no último mês, né? Então, os Estados Unidos já tinha fechado o espaço aéreo da Venezuela no último mês, e ali o Brasil pode ter tido ali algum papel de diplomacia para tentar uma renúncia do Maduro, tá? Então, assim, mesmo com o espaço aéreo fechado, o Joesley Batista aqui do Brasil voou lá para Caracas para conversar com o Maduro, muito provavelmente ali a um acordo entre Trump, Lula, que eles conversaram, para tentar talvez uma renúncia, uma coisa mais pacífica. Muito provavelmente isso não aconteceu, né? Até o Maduro foi lá e peitou o Trump, e no fim o Trump acabou invadindo ali e capturando, né, Gabriel? Exatamente. Aí, pessoal, o que pode acontecer com o preço de petróleo, né? Quais são os fatores para o preço do petróleo amanhecer ali subindo, né? Na segunda-feira ou domingo de noite, ali, quando abrem os mercados futuros. Pessoal, ali, ó, a Venezuela, né? Ela tem cerca de 17% das reservas conhecidas, né? Do mundo, tá? Então, ela tem praticamente 4 vezes o que os Estados Unidos tem, dá uns 300 bilhões de barris. Mas a grande realidade é o seguinte: ela tem a reserva, mas não tira. É como se fosse o Brasil, que a gente descobriu a margem equatorial, a Guiana tá ganhando um dinheirão, mas aqui, por fatores políticos, tá? Que é essa a grande realidade, a gente não consegue tirar o petróleo da margem equatorial, porque um fala que é verde, o outro tal, mas tecnicidade não tem de nada. Mas vamos tratar aqui da Venezuela, tá? A gente tem aqui um preço de óleo que pode subir bastante devido ali a Venezuela. Alguns tem ali notícias, né, que os trabalhadores ali podem ir em greve e tudo mais acerca da notícia ali de capturou Maduro, porque o governo Maduro sempre tentou ali ser muito próximo dos petroleiros, tá? Porque, pessoal, a Venezuela é um país de uma commodity só, que é petróleo, ou seja, dominou petróleo, você dominou o país inteiro, tá? E foi isso que aconteceu, assim que o Maduro conseguiu instalar a ditadura, ele conseguiu ali o militar mais petróleo, dominou tudo, tá? Então, o que acontece? O óleo pode subir por conta disso. Também os Estados Unidos ele pode seguir ali com restrições a depender de quem for o novo presidente da Venezuela. Ninguém sabe tal o que vai acontecer. Se vai ser a assessora do Maduro, acreditamos que seja um pouco mais difícil. Pode ser ali uma outra eleição e tudo mais, ninguém sabe, tá? Então o preço do petróleo, devido a essas incertezas, pode acabar se elevando. A Venezuela exportava bastante petróleo, principalmente China, tá? E aí, fazendo uma contraparte ali, a Rússia acaba subsidiando a sua guerra, né, ali contra a Ucrânia, via preço de petróleo. Ela produz o máximo possível, mas ninguém sabe a realidade, o quanto que a Rússia produz, tá? E ela acaba exportando via China e Irã a preço muito mais baixo do que o Brent está em tela. A Venezuela acaba sendo a mesma coisa, tá? Então, assim, o preço do petróleo pode voltar a território internacional a preços mais altos? Pode, mas ao mesmo tempo também, né, Antônio? Por que o preço do petróleo pode acabar caindo? Fala aí pra gente. Não, exatamente. E também lembrando, pessoal, que os dados que a gente tem da Venezuela, esse dado de petróleo ali, de reservas, pode ser confiável, mas o que eles estão produzindo hoje, que é pouco, pode ser que isso não seja verdade, né? Até lembrando vocês, saiu uma notícia ali de que eles tinham capturado um navio petroleiro com 1.400.000 barris, que era um navio
que era usado para contrabando, ele desligava sonar. Então, assim, a gente não sabe exatamente quanto a Venezuela tem produzido ali nesses últimos tempos, tá? Então, assim, uma pausa nessa produção pode elevar o preço do petróleo, como o Gabriel bem comentou, no curto prazo, mas também pode diminuir, porque se os Estados Unidos acabar entrando lá, não sei como vai fazer, se vai fazer, reorganizando a casa, ou algo do tipo, e a produção voltar, isso tende a diminuir o preço do petróleo no longo prazo, que para o Trump não seria nada mal, né, Gabriel? Você ter um petróleo mais baixo, isso daí acaba diminuindo a inflação nos Estados Unidos, para ele é maravilhoso, porque depois diminui taxa de juros e tudo mais. Para nós que temos aqui empresas de petróleo, a gente está torcendo o petróleo subir, mas pode ser que não seja o mesmo desejo do presidente dos Estados Unidos, né? Exatamente. Também o Trump pode abrir mão de sanções, né, que tem contra a Venezuela, então Chevron e tudo mais. E, pessoal, o petróleo da Venezuela, a gente já comentou várias vezes, né, ele é ruim, ele é pesado, então demanda de novas tecnologias, tecnologias bem mais avançadas do que um petróleo cru, por exemplo, petróleo bem mais leve como o da Petrobras, tá? Então o refino da Venezuela é mais difícil, tanto é que eles acabam misturando um pouco o shale lá dos Estados Unidos, mas o Antônio bem comentou, o preço do petróleo pode vir a ajudar. Tanto é que tem uma outra notícia também, que a Venezuela já estava ali, os seus estoques, né, onde eles guardam o petróleo, já não suportavam mais, então a Venezuela até tinha que dar uma parada de produzir, porque não tinha mais onde guardar petróleo. Então isso daí pode jogar uma oferta de petróleo muito grande no mercado e o petróleo acabar também descendo um pouco, tá? A gente acha que, sinceramente, o impacto é baixo, tá? A Venezuela é um país pequeno, entre aspas, acaba sendo irrelevante para o mundo, tá? Então a OPEP pode muito bem fechar a torneirinha ali de muito pouco e o impacto da Venezuela ser praticamente zero, tá? E ao mesmo tempo, o preço do petróleo cair muito, a Venezuela quebra, né? Porque ela depende só de petróleo e para os outros países é bom. Então o nosso impacto aqui com o Brasil, a gente acredita que a depender, né, Antônio, se você quiser ali colocar até a Sim. notícia do nosso presidente ali que ele comentou, que é o seguinte, Vamos, pessoal, o mas Lula só antes, Gabriel, eu queria pode falar. colocar que é o seguinte: quem falar que vai subir ou que vai cair, tá mentindo. É impossível saber, tá? Não dá A gente para não saber. sabe os impactos, tem excelentes argumentos para subir, tem excelentes argumentos para cair, então a gente tem que esperar e vamos ver quais são os próximos passos, né? Porque também agora os Estados Unidos tendo ali algum controle na Venezuela, é mais fácil também deles controlar a produção. Então a Venezuela que hoje poderia produzir à vontade e exportar, por exemplo, para a China ou Rússia por navios que não entram ali na frota internacional, hoje eles vão agora controlar. Então, assim, a gente não sabe ainda qual é o verdadeiro impacto, né? Mas tem um impacto que é a política brasileira, né, Gabriel? E como que isso aqui pode afetar? Como é que essas declarações do presidente podem afetar ali os nossos investimentos? Exatamente, mas antes, pessoal, vou pedir de novo para vocês deixarem o like, tá? Se inscrever no canal. Mas vamos lá. Pessoal, isso aqui eu acho que é o mais relevante para o Brasil, tá? Ali, entrou na Venezuela, Estados Unidos e tal. Acho que o impacto ali é um pouco mais secundário, tá? Mas referente ao nosso país, isso aqui é o impacto primário. O que acontece? Ó, o Lula, ele chamou uma reunião lá no Itamaraty de emergência, como qualquer outro presidente faria. Primeiro aqui, vamos conversar, gente, que é o seguinte, aqui não é Fla-Flu, não é Lula contra Bolsonaro, vamos conversar igual gente grande, tá? O Lula falou aqui, ó, afronta gravíssima a soberania da Venezuela, tá? E se diz como inaceitável essa entrada dos Estados Unidos. A grande questão nossa é o seguinte, vamos ser cético aqui, o Brasil ainda sofre com sanção de 50% do governo americano, tá? Então, por mais que o governo americano ali, o Trump, o Lula, ele conseguiu fazer ali alguns acordos comerciais, como carne e café, diminuiu 40% há um tempo atrás, mas os nossos produtos ainda vêm sofrendo bastante com as tarifas, tá? Então, algumas empresas ali, por exemplo, a Tupi, vem sofrendo muito com tarifa, a Taurus também está sofrendo com tarifa, a Embraer até conseguiu sair disso, tá? Então, e são mercados que, assim, não é, dane-se a tarifa, vende para outro lugar, igual o senso comum fala e alguns jornalistas trazem. Gente, os Estados Unidos é o maior mercado. Por exemplo, o açúcar orgânico da Jalles Machado. Se os Estados Unidos não compram, quem que vai comprar? Não tem outro, tá? Então você não consegue jogar essa oferta como, por exemplo, carne. O americano não quer, vende para o chinês. Não é assim que funciona para tudo, tá? Acaba também carro, boa parte ali carro classe média, uma classe média com o maior poder aquisitivo do mundo é a americana, então não interessa o país que tá, todo mundo quer vender para eles lá, tá? Então acho que as frases do governo brasileiro
acabam sendo muito mais prejudiciais para o nosso país. E ano que vem é um ano de eleição, acho que calhou ainda de ser pior ainda, né, Antônio? Porque ano de eleição, o governo brasileiro sempre assim, não interessa quem que é o presidente. Independente de quem é, né? Temer fez, a Dilma fez, o Lula faz, todos fazem, tá? Que é o seguinte, eu coloco lá a rédea do cavalo, fica assim, ó, como que eu vou ganhar a eleição na urna, tá? E dane-se o povo, essa é a grande realidade. Então fica ali uma guerra presidente contra presidente, o nosso país ficou horrível, acho que essas declarações do Lula levam o dólar mais para cima, porque a aversão a risco aumenta, até o preço do ouro, né, Antônio? É uma commodity legal também que a gente nem falou, que com essa guerra, entre aspas, pode ser que o preço do ouro aumente um pouco, tá? O pessoal corra ali por menos aversão a risco e um ativo ali intrínseco que é de segurança, né? Diferentemente de outros ali que o povo tem defendido. Mas eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com as declarações do Itamaraty que acabam prejudicando o nosso país, né? Normalmente é isso que Na acontece, ou verdade, não? às vezes já está tudo pensado, né? Por que que a gente está falando isso? Porque uma tarifa alta em alguns produtos aqui no Brasil, para nós pode ser ruim, para os produtores pode ser ruim, para os Estados Unidos até tem um impacto negativo, mas é pouco, vamos ser bem sinceros. Mas às vezes você tem a carne aqui saiu, mas às vezes você tem algum produto que acaba ficando mais barato na gôndola do supermercado. E aí, no ano de eleição, gente, isso aí é o que todo presidente quer. Não interessa o motivo pelo qual o produto tá barato. Não é normal aquele produto tá barato, tá ruim, ele tá barato. Porém, ninguém vê. A verdade é que o Brasil é um país onde a maior parte das pessoas nem sabem em quem tá votando, só olha o preço das coisas no supermercado, se caiu, show de bola, vou votar nesse aqui mesmo. Se subiu, eu não quero esse aqui, eu quero outro. Aí quem é outro também não interessa muito, né, Gabriel? Exatamente. Então, até para fechar o nosso vídeo aqui, gente, o grande resultado é impacto da Venezuela no mercado internacional ali, principalmente no mercado financeiro para as bolsas, nossa visão é neutro, tá? O mercado pode achar, vou pegar a Venezuela para realizar. Pode acontecer, tá? Mas o impacto em si nas empresas é neutro, tá? E muito cuidado, você aí que está comprando empresa de petróleo por conta de alta de petróleo, fique esperto. Acho que é melhor vocês olharem para a alta da produção, que é muito mais relevante, porque a alta de produção a empresa sobe independente do preço ali da commodity. Olha o que aconteceu com a Aura ali, tudo bem, o preço do ouro também foi favorável, mas o crescimento de produção é muito mais relevante, tá? O preço de É petróleo, isso, ninguém sabe onde vai, o mercado ajusta ao longo do tempo. Mas acho que é isso aí, né, Antônio? é isso aí, pessoal. O que a gente queria trazer para vocês é o seguinte: E não dá para saber. deixa eu Fala, só fala, complementar uma coisa. Pessoal, fala. não é porque o Trump atacou a Venezuela que você tem que alterar alguma coisa na sua carteira, tá? A carteira, se você estava confortável antes da Venezuela, com a Venezuela ou sem a Venezuela, tem que estar a mesma coisa, tá? Então, assim, muita gente vai falar, nossa, que agora eu preciso vender as empresas de petróleo porque o Trump vai baixar o preço do petróleo lá para baixo. Não, então você não sabia o que você estava fazendo, tá? Então, a alteração de carteira aqui, na nossa visão aqui da LFX, é zero, tá Zero, bom? Mas vai lá, zero. então. Vai. Então, pessoal, só para a gente finalizar aqui, é o seguinte: com as notícias que temos hoje, o impacto que a gente está falando aqui é zero. A gente não sabe se amanhã vai ter uma escalada disso, vai entrar outros países, se a China vai entrar, se vai ter uma guerra maior, a gente não sabe. Então, assim, com as notícias que a gente tem hoje, o impacto é neutro, a mudança em carteira é zero. A gente tem realmente que, assim, olhar, não para torcer para o preço do petróleo subir, mas, igual o Gabriel falou, para aumento de produção. Agora, vamos ver os próximos passos, né? A gente não sabe o que pode acontecer nas próximas semanas e meses, e aí sim pode ter algum impacto maior, né, Gabriel? Mas acho que é isso. Se quiser completar mais alguma coisa. Acho que é isso aí, pessoal. Se inscreve aí no canal, deixa o like e valeu. Obrigadão.